Para muitos, Judo é apenas vizinha da família Hiller e amiga da Bluey. Mas e se a gente disser que existe uma parte trágica da vida da Judo que ninguém conhece? Órfã. Nós conhecemos bem a mãe da Judo. Ela se chama Wendy e é amiga da Tilly. Porém, se você prestar atenção, vai notar que o pai dela nunca apareceu e nem foi citado em nenhum dos episódios da série, o que é muito estranho, pois a Judo vive bem ao lado da Bluey. Nós vemos a casa em que ela vive várias vezes e até já vimos o seu interior, só que nunca vemos seu pai, o marido da Wendy, sair de dentro da residência, o que dá a entender que ele, no mínimo, não vive junto delas. Só que, como ele também nunca é citado, como se esse fosse um assunto delicado, isso levanta uma possibilidade muito mais sombria, de que talvez o pai da Judo já tenha falecido e ela seja órfã. Poucos imaginariam que a vizinha da Bluey pudesse ter passado por uma tragédia tão profunda. Mas sabe o pior? Isso foi só o começo, porque existem outras coisas sobre a vida da jovem que nem a Bluey e nem mais nenhum amigo dela conhecem. Preparado? Espero que sim, porque vamos falar o que sabemos sobre a triste história desconhecida que você precisa saber da Judo. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos. Sozinha. Muitos fãs de Bluey não gostam da Judo por ela ser meio mandona e maldosa de vez em quando, principalmente no episódio Borboletas, em que ela convenceu Bluey a abandonar Bingo durante uma brincadeira para que as duas pudessem brincar sozinhas, mas é provável que ela tenha motivos para ser assim. Parece que Judo se sente muito sozinha o tempo todo, e faz sentido quando lembramos que ela é filha única e aparentemente nem pai tem. A Bluey até disse para Bingo nesse episódio que Judo não tem ninguém com quem brincar além delas. Então, a própria série deixa claro que a garotinha da casa ao lado, de fato, tem um lado triste. Essa solidão faz com que Judo seja muito carente de atenção e queira 100% do foco da Bluey quando estão brincando juntas. Além disso, filhos únicos costumam ter mais dificuldade em dividir coisas, pois eles estão sempre acostumados a ter tudo para si. É por isso que, nesse episódio, ela acabou enxergando a Bingo não como uma amiga, e sim como uma rival, e fez o possível para tirá-la de perto da Bluey. Porém, existe outro motivo para Judo ter se esforçado tanto para expulsar a irmãzinha da Bluey da brincadeira, e você vai entender daqui a pouco. Pais divorciados. A possibilidade de a Judo ser órfã faz muito sentido, mas a verdade sobre seu pai é tão misteriosa que o motivo de ele nunca estar presente talvez seja outro. E qual seria esse outro motivo? Bem, pode ser que os pais da Judo tenham se divorciado e a guarda da garotinha tenha ficado com a Wendy. Isso já seria motivo mais do que suficiente para o pai dela nunca ser citado, ainda mais se o término dele com Wendy não tiver sido amigável. Mas isso não quer dizer que Judo tenha cortado todo o contato com seu pai. É normal que um ex-casal, mesmo que brigado, faça uma trégua por causa dos filhos. O episódio Lagartixa Grudenta revelou que Bluey passou um bom tempo sem ver a Judo, o que é estranho, visto que elas são vizinhas. O motivo delas estarem sem se ver há um tempo nunca é dito, mas faria todo sentido se fosse porque, às vezes, Judo vai passar um tempo na casa de seu pai. Isso tem ainda mais lógica se a guarda da Judo for compartilhada, o que significaria que ela passa um tempo na casa da sua mãe e outro na casa do seu pai. Essa é a realidade de muitas crianças, e Bluey é um programa que sempre se esforça para mostrar as experiências de diferentes crianças que assistem ao desenho. Você também gostaria que a verdade sobre o pai da Judo fosse revelada na série? Se sim, comente aqui embaixo #Judo para que a gente veja sua opinião. Madrasta. Caso o pai de Judo ainda esteja vivo e tenha se divorciado, tem mais uma coisa sobre isso que pode estar afetando ela de um jeito negativo. Talvez o seu pai tenha uma nova esposa, o que significaria que a Judo tem uma madrasta, e não temos ideia do que ela pensa sobre isso. Será que ela gosta de sua madrasta? Ou a odeia por enxergá-la como um motivo para que seus pais não voltem a ficar juntos? No pior dos casos, Judo pode interpretar que seu pai está substituindo a Wendy e então ficar com medo de ele ter uma nova filha para substituí-la também. Essa ideia faria Judo odiar a madrasta com todas as forças e também a faria sentir um medo constante de ser substituída. Consegue imaginar como isso pode ser terrível para uma criança? Se um episódio futuro de Bluey tocar nesse assunto algum dia,
todos vão perceber como a vida da Judo tem mais problemas do que parece. E nós ainda nem nos perguntamos se essa possível madrasta da Judo gosta dela ou não. Vamos torcer para que a madrasta goste dela. Caso contrário, a vizinha da Bluey deve odiar visitar a casa de seu pai. Mas uma madrasta nem seria o pior problema da Judo dentro da nova família de seu pai. Meio-irmão. Se uma madrasta deixaria a Judo abalada, imagine se ela também tivesse um meio-irmão, filho do seu pai com a nova esposa dele. A verdade é que isso daria ainda mais sentido para a personalidade dela. Em Borboletas, Judo tramou para expulsar Bingo da brincadeira, e a gente disse que falaríamos sobre outra razão para ela ter feito isso, lembra? O motivo é algo que Judo até chegou a falar nesse episódio. Ela não gosta de crianças mais novas como Bingo, por demorarem para fazer qualquer coisa. E isso cria uma questão que precisa ser respondida. Como ela ganhou esse ódio por crianças pequenas? Vamos te adiantar que é algo mais profundo do que parece. A Bingo pode tê-la deixado irritada, mas não fez nada demais para fazê-la sentir essa raiva toda. Então parece que o ódio de Judo é algo que vem de outro lugar, como se ela estivesse apenas pegando o ódio que sente por outra pessoa e despejando na coitada da Bingo. E é aí que está. A origem dessa raiva deve ser o meio-irmão dela. Como o garoto teria nascido apenas após seu pai se casar com a madrasta de Judo, ele certamente precisaria ser mais novo do que ela. Ou seja, sempre que a vizinha da Bluey vai visitar a casa do pai, ela precisa brincar com seu meio-irmão mais novo, que talvez seja meio irritante. Se bem que nem dá para ignorar a possibilidade de o meio-irmão dela nem ser chato e essa raiva surgir apenas porque ela sente ciúmes dele. Afinal, é o que tínhamos dito antes. Na visão da garota, seu pai teria achado uma substituta para Wendy e agora um substituto para a própria Judo. E ao contrário dela, seu meio-irmão tem o privilégio de viver em uma família com pais que vivem juntos e se amam, sem ter que se sentir solitário. Mãe super protetora. Outra coisa que dá para notar sobre a Judo é que, ao contrário da maioria dos amigos da Bluey, ela não estuda junto da cachorrinha azul. Nunca foi dito se Judo estuda em outra escola ou algo do tipo, mas ela nunca está presente nos episódios escolares de Bluey. E isso parece ser uma pista de que Judo estuda em casa. Mas por que ela estudaria em casa em vez de em uma escola? Existem muitos motivos para uma criança estudar em casa, e no caso da Judo, a gente diria que foi uma decisão da Wendy para controlar melhor o que sua filha vai aprender. Isso é algo que pode ser bom ou ruim. Vale lembrar que Wendy demonstra ter um jeito meio controlador com sua filha, principalmente no episódio Sujeira, em que é revelado que Judo precisa ter seus pelos limpos pela Wendy de forma rotineira, o que é um longo processo. Nesse mesmo episódio, Judo fica com vontade de brincar na sujeira com Bluey e Bingo, mas não pode fazer isso porque deixaria seus pelos sujos. Acontece que a preocupação de Judo com os próprios pelos era mais por sua mãe valorizá-los do que por causa dela. Felizmente, a Wendy demonstrou se preocupar mais com a felicidade da filha, aparando a pelagem de Judo para que ela pudesse brincar sem se preocupar tanto em se sujar, já que, com uma pelagem menor, demoraria menos para se limpar depois da brincadeira. Ainda assim, houve um grande esforço para que Wendy tomasse essa decisão, e esse episódio deixou claro que a mãe de Judo é super protetora, a um ponto em que talvez esteja fazendo mais mal do que bem. Se a amiga da Bluey realmente estiver estudando em casa e for por causa da Wendy, será apenas mais um caso da Judo passando por problemas. Será que ela se sentiria tão solitária se estivesse estudando numa escola, onde poderia fazer amizade com outras crianças? O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Cobranças. Além da super proteção da Wendy, tem outra coisa que alguns fãs acreditam que a Judo precisa enfrentar: as cobranças da sua mãe e também a autocobrança. Ao contrário da Bluey, que evolui no seu tempo e sem nenhuma pressão, a Judo parece sofrer uma grande pressão para ser talentosa. E isso começa desde a época em que ela era um filhote, como visto em Corrida dos Bebês. Nessa época, os bebês da vizinhança estavam aprendendo a se movimentar, e havia meio que uma corrida entre as mães para descobrir qual deles conseguiria andar de pé primeiro.
Enquanto a Bluey demorou mais e foi evoluindo no próprio ritmo, Judo aprendeu a andar antes que qualquer um. Isso é bom, mas a personalidade esforçada e meio estressada da Judo, que já estava se desenvolvendo quando ela era apenas uma bebê, pode ter sido resultado de anos de cobrança da sua mãe. Wendy definitivamente deseja o melhor para a filha e faz o possível para dar isso a ela, mas todo esse esforço pode ter resultado na Judo tendo muitas cobranças na hora do estudo e do aprendizado. Reino Unido. Algo legal sobre os personagens de Bluey é que nem todos são naturais da Austrália, que é onde o desenho se passa. Alguns vieram de outros países, sendo esse o caso da Wendy, que vivia na Inglaterra antes de se mudar para a Austrália. Tanto que, no idioma original, ela tem um sotaque britânico. Judo, a filha dela, não tem esse sotaque por ter crescido como australiana. Mas por qual motivo será que Wendy mudou de país? Isso pode muito bem envolver o pai da Judo. Quem sabe a mãe dela tenha se mudado após voltar a ser solteira, seja porque seu marido faleceu ou porque os dois se divorciaram. Se for o caso, o próprio fato de a Judo crescer na Austrália estaria ligado a uma parte triste de sua vida. Amigos antigos. Judo está na Austrália desde bebê, como vimos na corrida dos bebês, mas poucos percebem que ela também pode ter vivido na Inglaterra por alguns anos, caso sua mãe tenha voltado ao país natal dela por 1 ou 2 anos. E isso mudaria as coisas, porque significaria que Judo sabe como é o país de sua mãe e possui uma conexão com ele. Talvez ela até mesmo tenha feito amigos na Inglaterra. No entanto, por algum motivo, Wendy teria decidido que elas voltariam a viver na Austrália, talvez por não ter conseguido se readaptar à Inglaterra. Por ter ido embora cedo, Judo nem teve tempo de ganhar o sotaque de lá. Imagine se ela tivesse conseguido novos amigos por lá apenas para perder o contato com eles. A gente torce para que isso não tenha acontecido, porque deve ser uma sensação péssima, ainda mais para alguém de poucos amigos como ela. Porém, se Judo tiver passado por isso, seria legal se ela se reencontrasse com seus amigos ingleses em um episódio futuro de Bluey. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!